fascista, ele é fascista. É só abrir algum post sobre política na internet que você com certeza vai ouvir essa palavra. Mas eu aposto pra você que 99,99999% não faz ideia do que essa palavra significa. Mas calma. Nesse vídeo eu vou te ensinar não somente a origem histórica do fascismo, mas a diferenciação entre fascismo enquanto ideologia e o fascismo como regime histórico. Para você não ficar somente balbuciando aí como se fosse um papagaio. Esse é o canal Café com Tudo, eu sou Wesley Costa e hoje é dia de cafezinho com história. Para entender sobre o fascismo, a gente precisa voltar lá para a Itália pós Primeira Guerra Mundial. A Itália estava devastada, a economia em ruínas e o povo com medo de uma revolução comunista, igual aconteceu na Rússia em 1917. Quer dizer então que essa palavra que a gente tanto fala de um regime de mais de 100 anos atrás? Na Itália? Sim, exatamente. O fascismo nasceu na Itália, lá no começo do século XX. E nesse cenário todo de caos surge Benito Mussolini, você com certeza já ouviu falar dele. Um jornalista maluco que soube canalizar todo o caos e o medo da população em direção a um regime totalitário e ultranacionalista. Foi assim que nasceu o primeiro governo fascista. Mas calma, a gente vai primeiro diferenciar o fascismo histórico, que é o fascismo como regime, do fascismo ideologia, que é o fascismo que perdura em muitas esferas até hoje. E pra gente entender isso, eu vou utilizar uma lista de características do fascismo que é utilizado por um grande filósofo italiano chamado Umberto Eco, pra gente entender melhor como é que ele funciona. Vamos lá? Primeiro, o culto à tradição. O fascismo ele olha para o passado como se estivessem ali todas as respostas. A mistura de símbolos antigos, mitos históricos, lendas nacionais, tudo para criar uma narrativa de que a nação tem um destino grandioso. Por exemplo, a suástica usada por Hitler, ela vinha de símbolos antigos, indianos, de povos bem antigos e virou marca do nazismo que a gente conhece, que também é um regime fascista. A Itália fascista, ela se via como herdeira do Império Romano. Por exemplo, o símbolo do fascismo, que é esse aqui, o símbolo chamado de fasces, do latim, que é um feixe de varas com um machado que representava a ideia de a união faz a força. Exatamente. É por isso que o fascismo leva esse nome. Esse feixe de varas juntos, chamados de faces, com um machadinho na ponta, para dar a entender aquele sentido de que uma varinha sozinha é fraca, mas muitas varas juntas é bem melhor e bem... Tá certo esse roteiro aqui, gente? Lá ele. Enfim, de que a união faz a força. Esse feixe de varas, chamado de faces, é de onde se originou o termo fascismo. Sacou? A segunda característica é a rejeição à modernidade. Os fascistas, eles desprezam as ideias do iluminismo, liberdade, democracia, direitos humanos, tolerância religiosa. Para eles, isso é decadência. Eles preferem uma visão mais rígida, conservadora, onde as mudanças sociais elas são vistas como ameaças. Na Espanha de Franco, por exemplo, só o catolicismo era permitido. Em terceiro lugar, o nacionalismo fanático. E aqui a gente precisa saber diferenciar o patriotismo, que é saudável, é a admiração, a cultura do seu país e as diversas línguas, etc, 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 do nacionalismo, que é outra coisa totalmente diferente. Não é o patriotismo saudável. O nacionalismo é a ideia de que a nação é superior a todas as outras e tem uma missão divina de liderar o mundo. No Estado Novo, por exemplo, de Getúlio Vargas, queimaram todas as bandeiras do Estado para impor uma única identidade, com aquela ideia de Brasil acima de tudo. Em quarto lugar, ação somente pela ação. Essa coisa de debate, de reflexão, para os fascistas era fraqueza. Os fascistas eles pregam o agir mais rápido, com força e de preferência com muita violência. E essa coisa de intelectuais, de artistas, de cientistas eram tratados como inúteis. A questão era agir rápido. Em quinto lugar, a hostilidade ao pensamento crítico. Quem questiona o governo é um traidor. A divergência não é tolerada. O lema da Itália, por exemplo, era crer, obedecer e combater. Os fascistas também têm muito medo e ódio a tudo que é diferente. Todo regime fascista precisa de um inimigo. Pode ser uma minoria étnica, religiosa, política ou cultural. No caso do nazismo, levou isso ao extermínio de diversos judeus, você já sabe. E na Espanha franquista, bascos e catalães eram vistos como ameaça à pureza nacional. O fascismo também tem um forte apelo à
classe média. O fascismo cresce quando a classe média ela se sente ameaçada, abandonada pela elite e pressionada pelos pobres. Mussolini e Hitler prometeram uma estabilidade, mas só quem ganhava, na verdade, era aquela patotinha lá de cima. Por exemplo, os bancários. Em 8º lugar, conspirações e militarismo. Como a gente sempre disse, o fascismo sempre precisa de um inimigo, seja interno ou externo. O conflito é essencial, por isso há uma forte militarização, uma propaganda e uma doutrinação. A juventude hitlerista lá na Alemanha, por exemplo, era um bom exemplo. Temos também o elitismo e a hierarquia. Apesar de falar em um só povo, na verdade só quem sobe é quem obedece de verdade ao regime. Essa pessoa consegue escalar melhor a hierarquia, porque obedece cegamente e defende o regime fascista. O culto à morte e ao heroísmo. Morrer pela pátria era visto assim como o auge do heroísmo. O lema dos falangistas espanhóis, por exemplo, era "Viva a morte", o que na verdade não é muito excitante para ir para a guerra, né? Não podemos esquecer do machismo e da homofobia. O fascismo, ele exalta o homem forte, trabalhador, o pai de família, e até aí tudo bem. O problema é que o restante é apenas visto como minorias sexuais que não têm valor nenhum. As mulheres são reduzidas a papéis rígidos e conservadores. E claro, a gente tem que falar do povo como massa única. O indivíduo não importa. O povo é visto como uma identidade homogênea, sem diversidade, guiado por um líder que é quase que meio escolhido por Deus, sabe? No fascismo, as pessoas, os cidadãos, eles são vistos apenas como uma célula, uma pequena engrenagem de todo o sistema. Não existe individualidade. A individualidade, na verdade, é bem combatida. Sabe, aquela coisinha lá do símbolo do fascismo, que é exatamente um feixe de varas com um martelo, um machado em cima. Uma vara sozinha é muito fraca, o que importa é o todo. E se uma varetinha prefere ficar sozinha, ela pode ser eliminada para não prejudicar o todo. E por último, uma linguagem simples e repetitiva. Sim, as frases curtas, elas são mais fáceis de memorizar e elas são repetidas até a exaustão no fascismo. Tudo para reforçar a propaganda e reduzir a reflexão. Mas cara, e o fascismo hoje? Ele existe? Bom, agora que a gente estudou bastante sobre o fascismo como história e o fascismo como ideologia, dá para entender que algumas características ainda residem sim em alguns governos, infelizmente. É por isso que a gente deve agir para que o fascismo não se torne, na verdade, um regime sobre nós. Depois disso, claro, já existiram muitos governos, não totalmente fascistas, mas regimes autoritários que tiveram características fascistas, até aqui no Brasil. A Era Vargas, com a centralização, a censura e as perseguições. Governos autoritários por todo o mundo, como a Rússia, por exemplo, com aquele nacionalismo extremo. E diversos líderes por todo o mundo acreditando no destino manifesto da sua nação de dominar as outras. Quando líderes se colocam contra minorias, como se acham superiores a eles, e não apresentam capacidade de pensar. E todo aquele que reflete e tem algum pensamento crítico contra o governo, acaba... Por isso que entender o fascismo é essencial, para reconhecer esses sinais antes que seja tarde demais, como já diz o ditado. Um povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. E aí, deu para entender mais ou menos o que significa fascismo e a diferença entre o fascismo como regime e o fascismo como ideologia que perdura em muitas esferas de políticos até hoje? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se esse vídeo te ajudou a não ficar só repetindo fascista, fascista por aí, sem saber o que significa, já curte aqui, já mete o dedo no like e compartilha para outras pessoas que com certeza falam sempre essa palavra sem entender. Esse é só o primeiro vídeo de muitos regimes que a gente vai falar aqui. Aqui a gente fala de muita coisa boa. Para mais atualidades, curiosidades, notícias, curiosidades históricas como essa, já segue o nosso canal e ativa o sininho. Eu sou Wesley Costa, esse é o canal Café com Tudo e eu te vejo no próximo vídeo.